Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu tenho a honra em fazer parte. Você que está comigo há muito tempo aqui, já sabe. Comigo eu falo, mas representando aqui a editora Chave Mestra. Mas a gente que está aqui, ó, há muito tempo nesse podcast, você sempre sabe que eu falo isso. Eu tenho a honra mesmo. Para mim, não só é uma gratidão, mas é de coração, é de alma, em aprender com eles, aprender com cada um dos nossos autores, porque quando eles chegam até a gente, já tá tudo pronto, né? Quando chega aqui na nossa mesa de podcast, eu, a Eli, a Joyce, que a gente atende cada um deles, já tá pronto, o livro tá lindo, eles já escreveram, a gente só traz para vocês no audiovisual tudo que eles já fizeram. Mas a nossa equipe, quando encontra cada um, é lindo de se ver. A gente já esteve ali na editoria, no comercial, o pessoal que vai, encontrar essas pedras preciosas e cada pessoa que eles trazem na curadoria, tá, não é qualquer pessoa que a gente vai atrás ali não para trazer para escrever um livro não. São pessoas que são importantes de história, de bagagem e que têm importância para você, para impactar a tua vida, a minha. Então eu tenho sim a honra de fazer parte de todo esse movimento aqui, que é o Grupo Chave Mestra, que além de editora, nós temos o nosso podcast, temos o IDEC, que é o Instituto de Desenvolvimento Comportamental. Tem muita coisa rolando aqui, ó, por trás das câmeras e que você pode fazer parte também. Como escritor, ou de repente só vindo visitar a gente, quer conhecer o ambiente. A gente tem o ASP, que é o Ambiente Social Positivo, aqui às terças-feiras. Estamos no Alphaville, São Paulo, e tem muita gente por aqui. Vamos falar de conexão, vamos. Olha, é muita coisa, network. E é muito bom quando a gente está com pessoas que a gente pode crescer, não é verdade? Quando a gente tem contato com pessoas que nos levam ao próximo passo e a gente pode levar outros também ao próximo passo. E deixa eu me arrumar aqui nessa câmera, que daqui a pouco a Eli me pega. Tudo bom, Eli? Como é que você tá? A Eli que me ajuda aqui, gente, e ela que também me corta, viu, gente? Porque eu queria 4 horas de podcast, ela nunca me dá. Mas vamos embora, Eli, vamos apresentar? Eles já sabem quem é, porque vocês já viram na thumbnail, vocês já viram na capa do nosso podcast, do nosso episódio quem é, mas eu fiz um suspense também. Porque eu quero apresentar ela que tá aqui comigo, linda, nos seus cabelos cacheados. Eu já gostei da energia boa, o sorriso largo. E ela tá com a gente aqui não só como profissional, escritora, mas também como uma pessoa que carrega uma bagagem fora do livro. Então você vai conferir ela que tá aqui comigo, ó. Rosi Bonfante. Falei certo, Rosi? Certíssimo e de primeira. Tudo bom, Rosi? Como é que Tudo você tá? ótimo, tô bem, graças a Que Deus. bom. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, de Eu estar quem aqui. agradeço. E tá preparada? Porque eu vou fazer bastante pergunta. Não, eu acho que depois de tudo que você falou, que eu fiquei assistindo, eu aprendi assim, meu Deus, ela é um trator na fala. Tá Vamos lá. bom. E você também, que eu sei que você tá trazendo muita voz. E eu nem mostrei o livro, né, gente? Mostrei ela aqui, ó, mas ela tá no Palestras Inspiradoras. Olha que lindo que tá esse livro, gente. Tá belo Não mesmo. tá? Tá. E ela tá aqui, viu? Capítulo 24, é isso, Rosi? Isso, capítulo Ó, 24. capítulo 24. A voz que ajuda o setor a pensar diferente. Quando a gente fala de pensar diferente, a gente tem muito assunto. Então, antes da gente falar disso, Rose, por que que você decidiu entrar num livro? Por que que essa de vou trazer todo o meu conteúdo para um livro? Para outras pessoas, para deixar um marco, um legado, como que foi? Ou você não queria, de repente a gente entrou em contato com você da editora, te achou e falou: "Ah, eu não quero, depois eu respondo". Fala, conta tudo, hein. Na verdade, foi assim, eu fiquei meio que de surpresa, porque eu fui encontrada pela Lacy, né? A Uhum. Lacy fez contato comigo pelo Instagram. Legal. Beijo, Lacy. É, um arraso ela. E quando ela fez contato, te juro, a primeira ideia que eu falei assim: "Ah, que isso, né? Quem é essa pessoa que tá querendo saber de mim? Isso é um golpe, né? Algo do tipo". E eu estou fazendo um trato assim muito legal via público nacional do nosso conteúdo que a gente Sim, faz, que né? você tem E aí eu feito. comecei a Uhum. dar atenção para Lace. Aí fui dar atenção para ela, aí chamei o meu marketing, Emerson, que inclusive tá aqui, Isso. e eu falei assim: "Emerson, pelo amor de Deus, busca o que é isso, o que que é esse assunto, quem é essa Lacy, né?". Aí vamos lá, editora Chave Mestra, e fomos entender todo esse contexto. E aí a gente entendeu que, na verdade, é um trabalho muito sério o que vocês Sim. fazem. E assim, pegar nichos de sucesso no nosso país e colocar esses nichos de sucesso impressos ali para deixar de fato um legado, me chamou a atenção e me fez assim, revisitar na minha memória toda a minha história. E Uhum. aí eu parei para pensar, por que não?
eu nunca idealizei estar Sim, em um livro. mas Mas surgiu essa oportunidade, foi uma oportunidade que me dignificaria no sentido de toda a trajetória a qual exato. eu fiz até aqui, que eu falei assim: "Não, eu realmente preciso fazer parte dessa história. Esse ponto tem que estar dentro da minha história de vida profissional". Ótimo. E aí a decisão veio a partir daí, de entender de fato a essência do trabalho de vocês. Exato. E a essência do trabalho de vocês é muito também o que eu busco fazer dentro dos meus negócios. Ótimo. Né, que é colocar todo mundo interligado, sabe? Essa interconexão de fala real do que está aí no livro. O pessoal vai ter oportunidade de ver, né? Ótimo. E quando você traz no seu capítulo é isso? É quando você fala do pensar diferente, em qual sentido? Porque a gente acaba entendendo que é amplo do pensar diferente, mas o que que você visualiza nesse setor, que precisa dessa mudança de mindset ou pensamento mesmo? O que que na tua visão precisa, que você traz aqui? São 14 anos que eu trabalho com o objetivo de gerar solução financeira para que as pessoas possam adquirir o seu imóvel. Então, eu atendo corretores há 14 anos e eu vi a história profissional do corretor imobiliário ir mudando. Aquilo que ele precisou passar a se qualificar, até no Uhum. sentido visual, estético, de imagem, fotografias. Ele precisou se posicionar na frente das câmeras. O mercado Exatamente. mudou e fez com que esse profissional tivesse que mudar. E eu ali nos bastidores, o meu trabalho ele é muito de bastidor para gerar o crédito para aquele corretor, então, fazer a venda do imóvel. Quando a gente fala sobre pensar diferente, o que eu vi ao longo desses anos era um pensamento muito repetitivo do corretor tirar pedido. Mais uma venda, mais uma venda, mais uma venda. E aí, o que está por trás de mais uma venda? Quando a gente fala da venda de um imóvel, da compra de um imóvel, a gente não está falando literalmente de vender ou comprar tijolos. Uhum. Nós estamos falando de histórias. Então, eu tenho clientes que chegam através dos corretores, que eles estão fazendo a aquisição do seu primeiro imóvel. A história da conquista, sabe? Seja pelo casamento, ou seja por aquela família que juntou o FGTS há 15, 20 anos, Exato. sabe? E que está ali agora podendo fazer isso. Então, é uma história que passa pela mão do corretor. E fazer com que a minha equipe também enxergue isso é o que me faz dizer que eu busco fazer com que todos pensem diferente. As pessoas estão tratando com histórias, não só com tijolos. É uma família, às vezes, que busca para fazer um financiamento que perdeu um ente querido e está precisando Exato. vender para inventariar, para dividir aquilo. Ali não tem tijolo, ali tem dor, sabe? Ótimo. Às vezes é uma família que, infelizmente, se endividou e a Sim. única coisa que aquela família conquistou foi o imóvel próprio. E ele precisa vender aquilo para voltar a ter vida. Olha a história. E às vezes é um investidor que chega ali Exato. para fazer um negócio de milhões na mesa. Então são sentimentos completamente diferentes. Sim. E lidar com esses sentimentos tem que provocar com que todos nós que estamos no meio desse mercado, a gente enxergue a pessoa com o sentimento da dor dela ou da realização dela, e não só o tijolo ou só a escritura. Sim, porque vai muito além disso, é como a gente fala, eu não lembro em qual das entrevistas, mas eu comentei disso, porque teve um entrevistado, um autor nosso também, que a gente estava falando dessa coisa do mercado de luxo, e aí todo mundo quer ir para o mercado de luxo, quer para o high ticket, só que não entende que aí tem um outro conceito dessas pessoas, para essas pessoas não é só a piscina, porque piscina não é mais high ticket, tá gente? É. Piscina da até da minha amiga ali do condomínio tem, de bolinha para o cachorro, até Aham. o pet tem piscina. Enfim, o que eu quero dizer é que essas pessoas estão achando que é só o glamour, e não. Muito Não pelo é. contrário, essas pessoas, às vezes, elas querem, por serem high ticket, por estarem muito em exposição, elas querem um lugar para descansar, elas querem um lugar que elas tenham paz, que elas vivam numa casa, num lar, e não só no então é muito além, foi o que você falou, Muito não é além. só "Ah, eu vou mostrar esse imóvel porque esse imó", não. E ele precisa entender também disso, né. A gente vê muito no mercado a exponencialidade do desejo de pessoas se tornarem corretores, Uhum. porque é uma profissão que está em alta. As pesquisas mostram, né, que hoje a profissão de corretor é a segunda mais desejada no nosso país. É mesmo. É. Então, isso faz com Diz que isso mudou que muito, né. mudou. Isso faz com que as cifras subam, às vezes, a cabeça do profissional que está ali. E aí todo mundo entra nesse mercado querendo Ah, ser o talvez quê? isso. Expositor de imóvel.
Então, assim, acha-se que é pegar o celular e ir lá fazer uma exposição de um imóvel e Ótimo. que pronto, vou jogar na internet, vou vender. Não é assim que funciona. Porque se você está entrando no mercado para ser uma pessoa assim, você será um tirador de pedidos se alguém simplesmente estiver comprando por Exato. comprar, o que não acontece no mercado imobiliário. As Mm-mm. pessoas elas compram por conexão. Exatamente. E aí você tem que respeitar a história dessa pessoa. E se você é Exatamente. um corretor que está no mercado só para tirar pedido, você não vai ficar. Porque o mercado está mudando. Uhum. 2026 é o ano que ele vai literalmente, assim, peneirar vários Hum. profissionais. Tem muitos profissionais entrando, Uhum. mas vai acontecer isso. "Ah, Rose, mas por quê?" É um ano que a gente vai ter uma vai ter não, né, nós já estamos tendo. Sim. A gente vai ver, e nós estamos vendo, que o 2026, o crédito tornou-se dinheiro. Uhum. Crédito tornou-se dinheiro. Tá, E aquele corretor que só vende por esteira, ele vai ficar para trás se ele não entender de crédito. tá. Então ele precisa entender de crédito, porque agora é o novo dinheiro. E isso é normal no mercado. Eu sempre falo assim que às vezes o ciclo do dinheiro ele vai trocando de mãos, né? Então ele vai trocando de mãos. Uma hora tá assim extremamente ótimo para o mercado de alto padrão, e aí uma hora vai ficar extremamente ótimo para o mercado econômico, que é o que na prática a Certo. gente chama de Minha Casa Minha Vida, Tá. e alto padrão são aqueles produtos como você citou de luxo e etc. O mercado ele está aquecido de forma generalizada. Ainda que a gente Hum. esteja com uma Selic tão alta no momento. Tá. Mas é o mercado que está fazendo com que o nosso país ele se torne literalmente algo assim florescedor para o cenário Uhum. imobiliário. E aí você tem as grandes construtoras, o próprio investimento da União do nosso país dentro desse mercado, e o que eu brinco e chamo de parasitas do mercado, que são os negócios Tá. pequenininhos que estão ali associados. Então é um momento extraordinário para o mercado imobiliário. E ser um profissional que pensa diferente faz toda a diferença para você permanecer nesse mercado. Sim. E se atualizar e entender também dos 2, o que que você essa é uma dúvida minha e, claro, me diz, qual que é a tua percepção, se é legal que esse profissional, ele niche ou ele só atenda o alto padrão e só atenda o que a gente chama de Minha Casa Minha Vida, o popular, ou não, ele precisa entender dos 2 ou ele é porque é bem distante um do outro, não tô falando só do público, Sim, né, de todos os sim. da forma como ele compra, como você falou, não é só o tijolo, ele é investidor muitas vezes, ele tá comprando a terceira, quarta, quinta casa, ele escolhe a casa porque um um grande jogador morava ali, então ele quer ter para ele. Outra Sim. coisa é a pessoa que tá ali juntando o seu FGTS ali, e o seu dinheiro para ter o seu a sua primeira casa, às vezes com 60 anos, Olha quantos e isso sentimentos, então né. são 2 públicos, mas como que esse profissional o que que você indica para eles geralmente? Estuda os 2 públicos ou um só? Fica em um nicho só? A minha sugestão é nichar, Tá, é nichar. Mas é claro que a gente também tem que ter, a percepção de tá. que nichar às vezes leva tempo. Se você pega um profissional Uhum, que ele está ótimo. iniciando, ele vai atender aquilo que chegar na carteira dele. É, E aí vai muito da identificação do profissional. tá. Com qual público mais eu estou me identificando? Ou as mesas que eu estou sentando, elas me conduzem para estar fazendo mais qual volume de negócio? Ótimo. Negócios econômicos ou negócios de alto padrão? E aí essa identificação vai partir do profissional, porque a gente também vê muito, eu vejo muito no dia a dia, às vezes a escassez de conhecimento técnico ou escassez até de vocábulo e de alguns corretores que querem atuar no alto padrão. E aí, para ir para Exatamente. lá, não é simplesmente, oi, eu atuo no alto padrão, sabe? Colocar uma roupa legal Um e um relógio, uma relógio, se bolsa. filmar num ambiente legal e ir. Não é assim que funciona. A prática ela exige, aliás, né, Uhum. você permanecer naquele meio exige de você conhecimento, exige solução. O corretor ele está virando, na verdade, uma espécie de assessor do cliente. Ótimo. E aí, para você ser esse assessor do cliente, você, na minha opinião, tem que de fato nichar. Você vai Uhum, nichar, tá. ser especialista em loteamentos, em Ah, lançamentos de tá. empreendimentos, É mesmo? em casas populares, Minha Casa Minha Vida. Você vai trabalhar com alto padrão, com luxo, o que que você vai trabalhar? Mas você tem que começar de uma forma. E Sim, quando você começa, vem tudo. E aí, sim. veio tudo? Veio. Pronto, agora eu entendi. Público que Tá. eu me identifico, eu já sei as mesas que eu posso ir sentando, então agora eu vou nichar. E eu tenho Ótimo. vários profissionais até na minha região que são nichados em loteamento. Olha só, né?
fala-se tão pouco, não sei por aqui, né, mas fala-se lá, Tá. às vezes tão pouco assim: "Ah, eu sou especialista em lotes", É, que difícil ver. Você vê como é né. até bom também ver a questão da região que você está também. É, Porque é. se você está numa região em que tem muito turista, você está numa região que tem muitas pessoas trabalhando ali, São Paulo, tá na correria, eu quero o imóvel menor, enfim, Isso. até tem a região também É, isso, a né. região, a forma com que você vai comunicar com o seu cliente. Às vezes, eu vejo muito no mercado, como eu falei, só a demonstração do imóvel ou a venda do imóvel assim. Vamos lá. Vou vender aqui Vitrine, né. vitrine para você. Um apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, acabou. É melhor você, como cliente, enxergar essa venda ou localizado a tantos minutos de uma referência X, sabe? Uhum. Com localização Sim, tal, o que que é melhor vender? Então, as pessoas precisam enxergar que venda hoje não está mais só na quantidade de quartos. Isso é demonstração do produto. sim, Demonstração do produto. O que vai ser atrativo para o cliente? Vamos sim. pegar aqui a região de São Paulo. Como te falei, não conheço muito, mas apesar das leituras e ver no mercado. Se você vem para um centro como esse, você precisa estar muito assim bem localizado no sentido de inteligência de urbanística, né? Tá. De rota, e eu vou comprar um imóvel, um apartamento, onde eu tenho melhor infraestrutura de transporte. Se eu estou pensando numa renda econômica, esse cliente às vezes nem precisa de transporte para isso próprio. Olha Mas só então, qual é a leitura que você tem que ter. Tem né, muita qual a coisa. leitura? Então, assim, não precisa de transporte próprio, mas está próximo a linhas de transporte público. Ótimo. E isso aí o corretor precisa estar atento para vender isso, vender a solução para a pessoa, não só o quarto e a sala. Ótimo. E quando você fala, aí você me fez pensar, porque é isso também em todas as profissões, se formos pensar, né, a gente começa primeiro com vai trazendo, vai mostrando o teu trabalho, por isso que é palestras inspiradoras também, porque daí você vai também entendendo mais de como é fazer, vai aprendendo, vai se atualizando, enquanto isso vão vindo, é o que a gente fala na rede dos leads, vem de tudo, e aí você vai trazendo, como a gente fala aqui no mercado, né, de marketing, enfim, então você vai atender diversos públicos, mas também depois que você atender diversos públicos, aí você vai nichando. Aí você vai trazendo aquilo que você deseja. Então, eu quero, alto padrão. Lembrar que vamos combinar também, eu não sou entrevistada aqui, mas já estou dando uma entrevistada, você sabe, né, ele que às vezes não me dá liberdade, mas eu vou trazer para ela, porque eu quero te provocar para falar isso. Tem gente que acha que é o alto padrão, eu tenho que ser o alto padrão, tudo é o alto padrão. Gente, não é tudo o alto padrão. Primeiro porque eu já entrevistei vocês também, inclusive um dos escritores que também é do Prefácio, deixa eu mostrar ele aqui, ó, Ricardo Rocha Leal, que vai estar com a gente hoje, inclusive no lançamento desse livro, tá gente? Porque, tem cheirinho de novo o livro, não foi lançado ainda não, estou gravando com vocês em junho de 2026, Alphaville, São Paulo, e é o dia, do lançamento, que daqui a pouco eu tenho que correr, inclusive, liberar ela para ela É. voltar depois para o lançamento. Então, Ricardo, ele está no prefácio, vai estar aqui com a gente também, e eu já entrevistei um dos autores dos outros livros que também tem no prefácio do Ricardo, desse mercado, e um autor falou e você me fala da tua percepção. As pessoas acham que chegar no alto padrão é que é ganhar muito. É claro que todo mundo quer chegar no alto padrão, mas tem profissionais que estão ali no popular e vendem muito e é o nicho dele e ele quer. E aí ele vai fazer aquilo que você falou, se atualizar no popular Isso aí. e entender que não é assim como você disse, não é assim que eu chego no alto padrão. Tem pessoas, um desses autores falou: "Eu já fui no Everest, eu já fui no XYZ, eu já investi muito para estar nas mesas, para poder fazer uma amizade, para depois eu entrar e ser corretor daquela Você pessoa". viu Não é como que assim, a minha fala conectou-se com o não que é ele te assim. provou o que ele fez? É Exatamente. isso. Que é o que vocês profissionais fazem isso e toda vez que eu entrevisto vocês, todo mundo confirma. Não é assim. Não é só ir lá fazer uma vitrine, como você disse: "Vou Não, tirar uma foto e mandar para você". Primeiro de tudo, até a demora na resposta. Quer dizer, a pessoa além de mandar uma mensagem, ainda não atende esse cliente. E hoje o exato. cliente ele não quer isso, né. Não. Ele quer um atendimento personalizado. Por isso que você fala: "Pensar diferente muda Pensar tudo". diferente, esse pensar diferente, ele mexe tanto com o mecanismo do mercado, né, e falando do nosso especial, porque, assim, às vezes o corretor ele está se comunicando em algum tipo de plataforma digital, pensando em quem vai comprar o imóvel de luxo dele, falando de luxo específico, né. Uhum. Então ele está fazendo uma comunicação
pro chefe de família, para a esposa. Sim. E aí tem alguém no meio dessa história que pode não estar se comunicando com ele, o filho. O filho pode estar em uma plataforma digital que ele Diferente. entendeu? Que Tá. ele não está fazendo essa comunicação. Então são várias ramificações que é necessário, se analisar. Exato. E aí eu estou comunicando para quem? Ah, eu estou comunicando para esse público aqui. Uhum. Tá, mas quem ao redor deste público ou quem faz parte do meio deste público que pode levar a minha mensagem para este público? Ótimo. Às vezes é o filho que está lá numa rede de TikTok, sabe, que vai levar essa Sim. mensagem. Ou ainda esse público, desculpa que eu te cortei, mas ou ainda esse público nem tá na rede social. Nem tá na rede social, porque Você vai encontrar em outros lugares. quando ele pensa em quem vai comprar um imóvel de luxo de alto padrão, normalmente quem compra mesmo, que põe ali o dinheiro na mesa, não está na rede social, ele está nas mesas de relacionamento, Ótimo. mas o filho dele está, É verdade. sabe? É Sim. sobre isso. É exatamente sobre isso. E ó, a gente vai correr aqui porque tá acabando nosso tempo, mas eu quero trazer aqui, porque ela não é só autora nossa não aqui. Além de autora, ela é professora de formação, ela tem MBA em administração, experiências de 14 anos, como ela falou aqui, ó, no mercado imobiliário, e ela atua como empresária há 11 anos. Então aqui tem muita história, muita bagagem, viu? Vai lá ler, adquira teu livro. E eu aqui, ó, jornalista falando errado. Vai lá ler, por Ah. gentileza, vá lá ler e vá adquirir teu livro, porque aqui é só spoiler, entendeu? Ó, palestras inspiradoras. Como eu faço, Débora, para adquirir? Você vai no Rose Bonfante, é com I. O Insta dela é Rose Bonfante. É só para você tirar dúvida, porque os nossos livros, eles são vendidos em diversas plataformas, mas eu Sim. sempre peço para vocês entrar em contato com o escritor. Por quê? Aí você vai ter contato. Aí você vai, além de adquirir o livro, você vai saber de palestras, inclusive já prepare que você vai falar do seu próximo evento. Você vai adquirir informações sobre o autor. A nossa intenção aqui com o Chave Mestre Podcast é que vocês conheçam eles de verdade, conheça todo o trabalho que eles fazem lá fora. O livro, ele é um marco, é uma notoriedade do trabalho que eles fazem, mas eles fazem muita coisa lá fora que não cabe aqui. Então, fala um pouquinho do seu próximo evento, fala um pouquinho de com o livro agora, o que que você está trazendo de novidade ou o que está reforçando do que você já faz com o livro. Me conta tudo, Rose. Olhinhos brilhando, né? Conte tudo. Olhinhos brilhando, para mim é uma realização. Estar nessa coautoria de tantos personagens conhecidos a nível nacional, Uhum, me dá a certeza de que o trabalho está no caminho certo. sim, O meu próximo evento é no Cresce, da nossa capital, Vitória, Espírito Santo, tá. agora no dia 23 desse mês. Será uma palestra incrível, eu tenho certeza que eu vou ter oportunidade de estar com os livros, né, já para poder Ótimo, apresentar para o público do nosso estado. E o meu trabalho, eu falo que ele é um ecossistema de soluções ótimo. imobiliárias. Como assim, Rose? A gente tem a empresa que é Exata Financiamentos e a gente tem esses trabalhos que é da minha pessoa física, que são da minha pessoa física, né, de palestras e Uhum. etc., que casa com algo um pouco maior, que chama-se Financie Direito Brasil. Ah, Né? ótimo. O projeto Financie Direito Brasil, ele carrega as minhas palestras, cursos, ele vai Legal. trazer outros profissionais da área para poder palestrar junto comigo, para poder levar conhecimento, justamente com o objetivo de fazer com que o Brasil financie direito. A gente está em um país que ele é regido, movido na parte imobiliária por crédito imobiliário. Uhum. Então, se a gente pegar assim, nós temos aproximadamente aí 90% das aquisições ou mais até das aquisições a nível nacional que utilizam crédito imobiliário. É claro que se a gente for nichar, né, às vezes, vamos falar do alto padrão específico, as Tá. condições são diferentes, mas a gente está falando de forma generalizada. Então, esse mercado todo ele precisa de conhecimento para poder fazer o financiamento da forma correta. E quando eu digo da forma correta, é sem frustração. É tanto que no livro eu menciono que para o corretor, que em toda venda que ela dependa do crédito, essa venda estrategicamente ela precisa iniciar com a ideia de crédito no início do atendimento. Não dá para o corretor inverter os papéis, como por exemplo, pensa, você me liga e fala assim: Oi, Rosa, eu quero ver o imóvel. Eu te coloco no carro, vou te mostrar o imóvel. Sem saber a sua qualificação de renda, sem saber, por exemplo, a sua capacidade financeira, se Da você possui, capacidade. Uhum. se você possui alguma
situação que te proíba de fazer aquele financiamento, aí vou lá e gasto meu tempo com você, invisto meu tempo em você, gero uma Uhum. expectativa em você, e aí de repente quando eu mando sua documentação para a instituição financeira, Exato. olha, não pode, por isso, por isso. Olha, você não tem capacidade para pegar esse imóvel de 500 mil, tua É. capacidade é para esse de 250. Então assim, como é que o corretor fica aí no É ser mais meio? assertivo também, Ser para mais assim, até não trazer frustração para essa pessoa, porque já é um momento ali que ela tá tão, animada, tá ali focada naquilo e de repente vem a frustração. Então a assertividade, por isso que faz toda a tudo faz toda a diferença. diferença o que você traz. Faz toda a Muito bom. diferença. Então, esse pensar diferente é sobre isso. E o projeto Financie Direito Brasil, ele cabe a Rose Bonfante, ele cabe Sim, outros profissionais e ele tem também todo um trabalho de cursos por trás disso que vai qualificar esse ótimo. corretor, Muito tá bom. bom? E que você já tem feito e que aos poucos também isso não impede você estar mudando os profissionais que já estão com você, né. Então é um projeto que vai se, atualizando, Reciclando, reciclando. isso, Ótimo. é E isso. também tem aqui eu entro nesse outro Insta, Exata Financiamentos é um outro. É, da E aí quem quiser empresa. saber mais desse projeto também, desse trabalho que você Lá no faz, meu pode ser no seu perfil. perfil Pode no ir lá no meu pessoal. perfil. Rose Bonfante, Isso aí. gente. Eu estou terminando, porque eu tenho alguém aqui que fica ali para mim, ó, só contando os minutos. Mas antes, eu quero que você traga, de repente, algo que eu não tenha te perguntado, porque a gente está falando de palestras inspiradoras e tudo aqui inspira, você que é corretor ou não, você que está no mercado imobiliário ou não, porque são vozes como a da nossa entrevistada que traz, sim, um posicionamento para você se atualizar, para você se posicionar. Para você entender que é preciso sim, eu já entrevistei diversos de vocês aqui, inclusive deste livro, e falam: precisa se posicionar, se atualizar, porque o mercado tá aí para não é para amador não. Não dá mais para você achar que você é o único na empresa. Eu falo muito isso aqui, gente, pra em treinamentos, eles falam muito e aproveite para você pensar. O mercado hoje, quando você olha para o lado, tem alguém fazendo o que você faz. Não é É. mais difícil você fazer, você ter algo, você vamos tirar aqui do mercado imobiliário uma pizzaria, você olhava o lado antes, era tão difícil achar, lembra na época que não tinha internet? Lembra que você era para poucos, você olhava para o lado, corretor, olha não gente, hoje todo mundo faz o que você faz também, então faça de uma forma com lembra que ela falou aqui, ó, com um pensamento diferente, de uma forma diferente, se atualize e coloque as ferramentas que você precisa aí aprender, como ela aqui está trazendo como profissional, com mentoria, palestra, com todo o trabalho que ela tem aqui, vá atrás de se profissionalizar para ter técnica, porque assim você se sente mais seguro também. E quem sou eu aqui de novo querendo achar que eu sou a entrevistada, eu vou jogar para ela traz pra gente uma mensagem final, uma chave que de repente ou você já usou ou está usando ainda e que vá nos ajudar a abrir grandes portas aqui, nós e todo mundo que tá vendo a gente. Eu quero falar 2 coisas que serviram, assim, para toda a minha vida e que com o convite para participar desse livro me fez enxergar isso. Aham. Qualquer pessoa, qualquer profissional precisa entender que é necessário sair de dentro da caixinha que você está, para você ver o tamanho que você é, porque às vezes você não consegue ver isso porque você está lá dentro, quietinho, sabe. Sim, E uma outra coisa que eu falo, inclusive está no livro, é quando você cresce, você precisa entender que o seu brilho tem que iluminar o caminho dos outros. Se isso não acontecer, tem alguma coisa errada, exatamente. sabe? E o corretor, com esse cenário que a gente está falando aqui, o Uhum. corretor, quando bem informado, o negócio é fechado e fechado com sucesso. Ótimo. Quero te agradecer muito, muito. Já viu, hein? Sai aí da caixinha. E se você não consegue sair, tá difícil, peça ajuda. Tem tanto Isso. profissional aqui para te ajudar. Um deles é a nossa entrevistada, uma delas, e com certeza pode te conduzir. E é isso, porque muitas vezes também a gente fala aqui, mas tem pessoas que até tentam, mas tentam sozinhas. E aí não vai sair Sozinha não mesmo. dá, gente. Não dá. Ó, Às vezes você tá ali tão fechadinho na caixa que não tem como abrir a tampa. não. Então, que pessoas como você, assim, tenham ainda mais sucesso, porque tem trazido, tem inspirado, como diz o livro, outras pessoas e também tem aberto o caminho
para quem está vindo, você já está lá atrás de uma bagagem de 14 anos, de como empresária, como palestrante, como uma profissional e está trazendo o caminho para essas pessoas. Agora elas precisam querer, É isso que aí. aí é o outro lado, né. É isso aí. Então que você seja muito, muito usada, não só por Deus, mas por esse mercado, por tudo que você faz e que você vá adiante com muito sucesso. E eu quero te agradecer também, te convidar para voltar quando estiver em São Paulo, Com viu. Volte pra gente certeza. gravar mais, que a gente grava vários de 30 minutos. Obrigada, viu. Amém, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. E vamos embora então? Vamos? Posso ir? Por mim eu ficava mais, gente, mas não dá. Eu tenho que ir embora, mas eu quero também que você mande, antes de tudo, esse link, esse contato aqui, ó, esse contato do Insta e o link para todo mundo. Porque tem muita gente que precisa saber disso e não é só do mercado, não. Quando a gente fala de inspirar, a gente fala de mudança de mente, visão diferente ali, de pensar diferente, é para todos nós. Então manda para todo mundo esse link, eu espero você no nosso próximo episódio e eu tenho certeza que impactou aí, aqui impactou. Como é que foi aí? Põe no comentário também. Te espero, até a próxima. Tchau, tchau.